Eu creio que tem muito crente lutando contra o pecado, sofrendo, se sentindo frustrado, porque está lutando pelas suas próprias forças. Está lutando com base na sua intenção, no seu propósito, na sua força de vontade, que não são páreo para o João Bobo que está dentro de nós. Não são páreo para o João Bobo que está dentro de nós. Paulo, quando vai dizer que o crente não vive pecando, ele não faz isso à luz do esforço pessoal do crente, mas ele começa apresentando a doutrina da nossa união com Cristo na morte e na ressurreição. É daí que a gente vai tirar a força para viver uma vida de santidade. E a partir daí ele diz três atitudes práticas para que isso se torne uma realidade em nós. Primeira, nós temos que saber isso. Note que ele começou essa parte dizendo: vocês ignoram o significado do batismo? Vocês já foram batizados em Cristo, mas sabe o que isso representa? Que vocês foram sepultados com Ele e ressurgiram com Ele para uma nova vida. Vocês ignoram isso? Então, depois de falar, veja como é importante, Paulo já começa perguntando: vocês não sabiam? Então, saber é a primeira coisa. Você primeiro precisa conhecer a respeito disso. Veja o que diz o verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antes ele tinha falado: vocês têm que viver em novidade de vida. Mas como é que eu vou viver em novidade de vida, Paulo? Primeiro, você tem que saber uma coisa. Existe um ponto fundamental que você precisa tomar conhecimento. Você precisa saber isso. E o que é isso? É que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é a natureza adâmica que há em nós. Ela é chamada de velho homem porque ela é herdeira do primeiro homem, que foi Adão, e que é, portanto, o mais velho de todos. Então, nós temos em nós a natureza do homem mais velho, que foi o primeiro que foi criado, que é Adão. E essa natureza ela é pecaminosa, ela é inclinada ao mal. Na cruz, Deus não somente estava crucificando o seu filho, mas o velho homem que há em mim foi crucificado com ele, o velho homem. O sangue foi derramado para os pecados. Pecados é aquilo que eu faço, mas a cruz é para o pecado. Pecado é aquilo que eu sou. A cruz é para o pecado, o sangue é para os pecados, aquilo que eu faço. Então Deus tomou conta não somente dos pecados com o sangue do seu filho, mas do velho homem que habita em mim, crucificando-o na cruz para que, no verso 6, o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o domínio do pecado sobre o meu corpo seja destruído e que eu não sirva mais ao pecado como escravo. Servir ao pecado como escravo é você todo dia fazer a vontade do pecado. O pecado aqui é personificado como se fosse um soberano. E ele é um rei que está dentro de nós, está longe de ser um João Bobo, Ele, na verdade, é um rei que está dentro de nós e que quer tomar posse e dominar a minha vida, meus atos, meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas e as minhas intenções. Alguém é escravo do pecado quando tudo o que ele faz, pensa, diz, escolhe e age é orientado pelo rei pecado. Ele faz estas coisas porque ele é escravo do pecado. A base para você romper a escravidão do pecado na sua vida é você saber que esse rei que está dentro de você, ele já foi crucificado na cruz e que, portanto, ele não tem mais direito sobre você. O velho homem foi crucificado. Portanto, para que você não sirva mais ao pecado como escravo. Mas, como Paulo diz aqui, é preciso que você saiba disso. E eu creio que a falta de conhecimento dos crentes sobre a riqueza do Evangelho é a causa de tantos viverem uma vida subcristã. Isso é o resultado desse tipo de ensino. Doutrina divide, doutrina mata, teologia seca, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nunca vi um texto tão usado fora de contexto como esse, Não estudar a Bíblia, conhecer teologia, isso, nada, vamos amar o próximo, procurar ser cheio do Espírito Santo.
É bobagem isso, porque não conhece o Evangelho, é que os crentes vivem uma vida subcristã. Tem a história de um homem muito rico que morava no Canadá, Canadá. E aí foi quando, isso aí, muitas décadas atrás, teve a famosa corrida de ouro na Austrália, quando descobriram ouro na Austrália. Esse homem tomou notícia disso, ele vendeu lá os seus bens e pegou um navio, viajou até a Austrália e foi prospectar ouro, foi procurar ouro, né? Descobrir ouro. E durante anos ele não pesquisou, garimpou e ele nunca achou nada. E o resultado é que ele perdeu toda a fortuna dele. E o dinheiro que sobrou dava só para ele comprar uma passagem para voltar de volta para sua casa, passagem de navio, naquele tempo não tinha avião. Então ele chega no porto, lá na Austrália, e ele compra uma passagem para o seu país, e só sobra mesmo dinheiro para comprar um lanche, uns pedaços de queijo e umas bolachas lá, porque a viagem durava mais de um mês, e ele tinha que comer durante aquele período, né? E o dinheiro só dava para aquele lanchinho. Ele então comprou a passagem, pegou o lanchinho, entrou no navio. Nos primeiros dias, aquela fatiazinha de queijo, pedacinho de bolacha, foi vivendo, acabou. Em menos da metade da viagem, ele já não tinha mais o que comer. Aí começou a passar fome. E a barriga roncava com a fome. E o que dava mais tristeza para ele é quando ele passava pelo restaurante do navio e via os outros passageiros comendo do bom e do melhor, tudo farto, né? E ele lá passando fome e tal. O capitão notou a situação e foi perguntar para ele: o senhor está bem? Ah, capitão, você não tem ideia da miséria que é a minha vida. Aí contou, desfilou o rosário de lágrimas para o capitão chorou, tá. Perdi tudo, capitão, e agora? Eu estou morrendo de fome, porque eu não tenho dinheiro para pagar as refeições. O capitão disse: espera aí, você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Ilustra muito bem a vida de muitos crentes. Eles não têm ideia da riqueza de Cristo, não têm ideia do poder do Evangelho, ficam lá ou passando fome ou comendo biscoitinho, enquanto que os crentes que sabem estão lá se banqueteando e festejando na plenitude de Cristo. Então você tem que saber, essa é a primeira coisa. Ele continua explorando esse assunto, né? No verso 6. No verso 9 ele diz: sabedores, vê como ele insiste nisso, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você tem que saber isso, que da mesma forma que Cristo morreu de uma vez para o pecado e ressuscitou para Deus, vocês também morreram com ele e ressuscitaram com ele para que vocês não vivam mais uma vida debaixo da escravidão do pecado. Você tem que saber isso. Você tem que saber. Mas o segundo passo é considerar-se, que é um pouco mais além, que está no verso 11. Assim também vós, ele se refere ao que ele disse no final do verso anterior, que Cristo, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês. Considerem-se mortos para o pecado e a semelhança de Cristo, considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma como Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, assim também vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus. Em que isso é diferente de saber? Eu vou contar uma ilustração que ajuda a compreender. Quando a loteria esportiva foi inaugurada, muitos anos atrás, eu morava em Recife, me lembro bem de uma história que nunca saiu da minha cabeça. Um homem fez aposta nos 13 jogos. Naquele tempo era uma cartelinha que você furava com a caneta Bic, né, os jogos, marcava e ficava acompanhando e marcando com a caneta do presidente lá a carteirinha. Aí o homem jogou, né, pegou a cartelinha, radinho de pilha, e no fim de semana estava acompanhando os jogos. Primeiro jogo acertou, marcou. Segundo jogo acertou, marcou. E foi acertando tudo. No domingo à noite, já assim, o último jogo ele tinha acertado 12. Já reuniu a família com um rádio assim, ouvindo lá, tiraram a loteria esportiva e acertou os 13 jogos, 13 pontos. Aí esse homem, quando ele tomou conhecimento que tinha feito os 13 pontos, ele considerou-se um homem rico. Aí deu o apartamento para a sogra, o carro para o vizinho, queimou os móveis em praça no meio da rua, porque no dia seguinte ele ia pegar milhões de cruzeiros
que era o prêmio acumulado na loteria esportiva. Entenderam a diferença de saber e considerar-se? Quando ele soube que fez os 13 pontos, considerou-se rico e começou a agir como um rico. Tolo, é verdade, porque no dia seguinte ele descobriria que mais 10 mil brasileiros também tinham feito os 13 pontos, né? E ele, na verdade, não ganhou muita coisa, não. Foi uma história trágica essa daí. Mas o ponto permanece, né? Ele soube e ele considerou-se. Então, é isso que Paulo está dizendo. Você tem que saber que você foi unido na morte de Cristo e na sua ressurreição, e você tem que se considerar assim. Essa é a única coisa na Bíblia, eu creio, de que você pode realmente tomar posse. Porque em muitas igrejas o pessoal tome posse disso, tome posse daquilo. Não, tem que tomar posse. Mas disso aqui você tem que tomar posse pela fé. Isso aqui é um ato de fé. Você se considerar aquilo que Deus está dizendo que você é. Não é questão de você sentir. Como eu disse, não é questão de você sentir. É você saber. Deus está dizendo, Augustus, eu lhe incluí na morte do meu filho e na ressurreição do meu filho há 2000 anos atrás. Você morreu para o pecado, Augustus, e você vive para mim. Então, considere-se assim. Veja você mesmo assim. Tome posse dessa verdade todo dia. Conta que Agostinho, que é o maior teólogo da história da igreja no primeiro milênio, antes de se converter, ele teve uma vida muito devassa. Ele converteu-se com mais de 40 anos, né, Agostinho. A mãe dele é uma santa mulher de Deus, Mônica, orava por ele todo dia. E o Agostinho, depois da conversão, tornou-se santo homem de Deus. Um dia, andando nas ruas da sua cidade, uma antiga amante o reconheceu e disse, Agostinho! Ele ouviu a voz, olhou para trás, viu que era a mulher, continuou andando, né? A mulher veio atrás, Agostinho! E Agostinho, né, caminhando. Aí, finalmente, a mulher gritou, Agostinho, sou eu! Ele virou-se para trás e disse, mas não sou eu! Não é? Considerou-se morto, não é? Agostinho morreu, não é? O antigo Agostinho que você conheceu, mulher, está morto. Considere-se morto. É o segundo passo. Assim que você tem que se considerar. Terceiro passo, primeiro você tem que saber. Segundo, você tem que se considerar, aceitar pela fé, tomar posse dessa verdade que Deus está dizendo, que você está unido ao Senhor Jesus Cristo.